Bom dia, gente linda! Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, tudo bem com você? Como é que você está nesta quinta-feira? Gente, quinta-feira, quarto dia do nosso desafio! Gente, tô muito animada, animadíssima com esse desafio. Eu só de ver os resultados de vocês, ver os depoimentos de vocês, vou dizer assim, ó, tô encantada, encantada. Quem tá chegando aqui me manda um bom dia, já quero saber quem tá aqui, quero saber quem é que tá aqui no seu 100%, se movimentando. Ó, a Stephanie, fui dormir às 23 horas. Isso é bom ou é ruim? Porque eu fui dormir 21h45 ontem, tava na cama já. Tem que dormir cedo sim, gente. A gente precisa ir dormir cedo. Não tem como tu acordar cedo se tu não ir dormir cedo. Não faz sentido, né? Gente, eu tô vendo que tem muita gente entrando aqui. Vamos dar um segundinho aí pro pessoal entrar. Mas eu também quero que você... mande essa live para os teus amigos, manda essa live para as pessoas que você disse que você convidou ontem, manda lá para eles. Poxa, todo mundo tem que estar aqui, cadê todo mundo? Não é verdade? Cadê esse povo? Até eu vou encaminhar aqui pro meu grupo de amigos, vou mandar aqui pro Eleve-se, vou mandar para toda essa galera. Não tem, gente, falou que ia vir, tem que vir, cadê? Cadê você? Cadê? Né? Ó, André, eu fui dormir 00h30, Jesus Cristo, é tarde pra acordar esse horário. Vocês estão entendendo que é tarde pra acordar esse horário? Tem que acordar mais cedo, gente, acordar mais cedo, e dormir mais cedo. Porque senão ir dormir mais cedo não tem como, né? Não tem como. E assim, ó, o corpo ele precisa de 7, 8 horas de sono. Porque assim, ó, eu vou contar uma fofoca pra vocês agora, deixa eu desligar aqui minha música pra mim não me atrapalhar. Muita gente não sabe, mas o fato de a gente poder dormir uma noite de sono assim boa, é como se quando a gente vai dormir, o nosso intestino, ele metaboliza tudo que a gente come, né? Então, o nosso corpo ele continua funcionando, mas funcionando numa proporção menor. Então, quando você acorda de manhã, você tem vontade de ir no banheiro para fazer cocô, né? Só que não é só sobre o cocô, né? É sobre a liberação de todas as toxinas que o teu corpo fez, né, através do teu intestino ali. Só que na nossa mente, no nosso cérebro, acontece a mesma coisa. Tudo aquilo que tu enfrentou durante o dia, problemas, situações, estresse, quando você vai dormir, o teu cérebro ele processa tudo isso. Então, quanto mais horas de sono ali, não tipo, muitas horas de sono, mas eu digo, se você dormir o ideal, o que vai acontecer com o teu cérebro? Ele vai processar essas informações e vai começar a limpar os teus traumas. Então, quando você consegue, de fato, dormir de 7 a 8 horas ali, tranquilo, você acorda renovado. Mas você acorda renovado por quê? Porque liberou todas essas toxinas, liberou todas esses pequenos traumas, essa negatividade que a gente tem naturalmente, né? Então, naturalmente a gente já tem isso. Então, imagina o quantos nãos que a gente leva durante o dia, quantas preocupações. Quem é empreendedor, quem é empresário, sabe que não é fácil, que a gente passa por vários desafios todo santo dia. Então, não tem, gente, assim, ó, dormir bem é essencial para tu poder administrar um negócio, para te poder avançar, para te poder evoluir, para te poder ir além. Então, não tem, você tem que dormir aquela quantidade de sono. Mas Rô, eu tenho coisa para fazer e tal. Você percebe que quando você dorme bem, quando você respira, quando você faz tudo que precisa ser feito, quando você come bem, não tem assim, ó, você dá conta do recado. E, gente, vocês estão animados para hoje? Quem tá chegando agora? Bom dia! Quem tá chegando agora, bom dia. Eu tô com a cara até meio inchadinha até, ó, de ter dormido bem. Ter dormido bastante. Hoje a gente vai, nosso quarto dia, hoje a gente vai falar de um tema bem profundo, que são os nossos medos. Alguém aqui tem medo?
Todo mundo tem medo. Todo mundo tem algum nível de medo, mas eu queria que você me dissesse, numa nota de 0 a 10, qual que é o teu nível de medo? Uma nota de 0 a 10, o quanto você acha que você é medroso, medrosa? Talvez hoje você descubra que você é mais medroso, medrosa do que você achava que era. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu quero começar o nosso dia de hoje com uma reflexão bem profunda. Eu vou trazer aqui para esse desafio os meus melhores livros, os livros que eu mais amo, tá? Esse aqui, A Coragem de Liderar. E ele diz o seguinte, deixa eu pôr meus óculos. O simples ato de amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa. Ame qualquer coisa. E o seu coração certamente será atormentado e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de que vai mantê-lo intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Cubra-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite todos os envolvimentos. Tranque-o com segurança no caixão do seu egoísmo. Mas neste caixão, seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele vai mudar. Não será partido, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível. Amar é ser vulnerável. Amar é ser vulnerável. Olha aí, ó, a galera colocando uma notinha aí de medo. Amar é ser vulnerável. Então, o que ela quis trazer, né, com essa fala? Que a gente precisa se jogar para a vulnerabilidade, porque amar é ser vulnerável. E quando a gente olha para nossa vida e começa a perceber que muitas coisas que a gente ama, às vezes elas nos decepcionam. E essas decepções fazem a gente ter medo, fazem a gente ficar desacreditado, fazem a gente ficar inseguro em relação à vida, em relação ao mundo, em relação às coisas aqui fora. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses medos que fazem com que você paralise, faz com que você trave, faz com que você não chegue aonde você quer chegar com velocidade. Porque a velocidade, ela tá onde? Aonde tá a velocidade, de fato? Ela tá na coragem, ela tá na vulnerabilidade, ela tá no se entregar pro processo. Olha, Fidai, depois do clube eu melhorei muito, mas sempre sinto um medinho antes de uma experiência. E isso é normal. E a gente vai entender o porquê disso. A gente vai entender hoje esses 3 tipos de medo que fazem com que a gente muitas vezes trave, paralise ou às vezes nem faça, porque vai que dá errado, não é verdade? Vocês estão com papel e caneta na mão, gente? O primeiro medo que a gente vai falar hoje é o medo do desconhecido. E esse é o medo que diante do incerto, diante daquilo que eu não vejo, gente. Muitas vezes você tá aqui e você quer chegar aqui, né? Por mais que conscientemente você saiba que chegar aqui é bom, chegar aqui é maravilhoso, é onde eu quero estar. Esse trajeto, esse caminho aqui entre aqui e aqui, esse caminho é desconhecido. E esse caminho desconhecido muitas vezes faz com que você recue, porque a gente tem medo de se jogar. Quando você tá na porta do avião, e eu já tive essa experiência, já me joguei de um avião a 10.000 milhas. Você chega lá em cima, você acha que eu vou morrer aqui, eu não sei o que tem lá embaixo, eu não sei o que vai acontecer. Quando você vai numa montanha russa, quando você vai, sei lá, numa experiência diferente que você nunca foi, eu vou morrer. É essa sensação que o cérebro traz. E nessa sensação, a gente vai percebendo
que a gente quer evitar essa sensação, a gente quer evitar a vulnerabilidade, a gente quer evitar o descontrole. Ontem mesmo eu na terapia, eu falava, eu não quero nada que me tire do controle, eu não quero nada que me faça eu não saber o que vem depois. Só que a grande grandeza da vida é eu não saber o que vem depois e eu me jogar para isso e me experimentar e entregar meu 100% naquilo. Quantas vezes pelo medo do desconhecido você recuou? Você deixou de fazer, você deixou de se jogar, você deixou de se experimentar. A neurociência, ela diz, né, ela mostra que quando a gente tá com medo, a amígdala e o córtex, eles não trabalham juntos. Eles vão avaliar o risco e diante da incerteza, quem vence é a amígdala. Diante da incerteza, e trazendo aqui um pouco da explicação científica, a amígdala cerebelar é uma pecinha que está lá no sistema límbico, junto com as nossas emoções. E essa pecinha, diante do novo, do inesperado, diante daquilo que sai da rota, ela se ativa. Liberando o quê? Liberando estresse, liberando cortisol, liberando químicas de mal-estar no nosso corpo que fazem com que a gente lute ou fuja ou paralise. Nós mulheres, a gente tem isso mais ainda em função dos hormônios. Eu, Roberta, no primeiro dia da minha menstruação, eu fico quase louca. Eu morro de medo, eu quero fechar tudo, quero vender e quero ir embora. Quero vender meu negócio, quero ir embora. Quero vender minha sangue na praia, não quero mais fazer nada. Mas por quê? Porque tem hormônios ali ativando. Então, diante das experiências da vida desconhecidas, você começa a recuar. E o impacto disso é, como eu não sei o que vai acontecer, é melhor eu nem tentar. E aí isso te limita de você se expandir, isso te limita de você fazer algo novo, isso te limita você de surfar nessa vulnerabilidade. E aí, é esse medo que te mantém na zona de conforto. É esse medo que te mantém paralisado. É esse medo que te mantém travado. E eu vou te dizer mais. Esse medo, ele tá em todos nós. A Stephanie perguntou aqui, dá pra tirar essa pecinha do cérebro? Não dá, gente. Infelizmente não dá. A gente precisa educar ela. A gente precisa olhar pra ela. A gente precisa cuidar dela. E quando eu digo cuidar dela, é desarmar ela. Desarmar esses arquivos primitivos de medo que a gente tem. E isso a gente faz como? Com respiração, com práticas, com terapia, com diversas coisas aqui fora. Porém, tem alguns adendos, tá? A terapia ela vai te ajudar, mas ela não vai desarmar o arquivo. Não vai. Você precisa de práticas, você precisa de ferramentas, você precisa de disciplina para você realmente desarmar essa pecinha. Você precisa de uma rotina, você precisa de previsibilidade para o teu cérebro. Quando você tem uma rotina bem definida, o teu cérebro prevê o que vai acontecer durante o dia. E aí essa pecinha ela não se ativa. Essa pecinha é muito primitiva. Nosso cérebro ele foi projetado lá nos primórdios, quando a gente precisava fugir do leão, da cobra, do dinossauro. Hoje você não tem mais isso para fugir. Hoje a civilização não permite que você tenha um dinossauro. Nem existe mais, né? Mas você fica lutando e fugindo de quem? Das oportunidades, do cartão de crédito, da fatura, dos boletos. Você fica nessa constante querendo fugir disso. É isso hoje que ativa a tua amígdala. E se a gente não cuidar dela, se a gente não desarmar ela conscientemente todos os dias, a gente vive uma vida estressada, a gente vive uma vida andando em círculos, a gente vive uma vida angustiada. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Esse é só o primeiro medo.
O segundo medo é o medo de fracassar, o medo do fracasso, o receio de errar, de se expor, de perder tempo, de perder dinheiro, de perder a tua reputação. O receio, o medo. E esse é um medo que a gente tem, isso inclusive é um estudo, tá? É um estudo de uma universidade que diz que o medo do fracasso, ele tá ligado a altos níveis de autocrítica e de procrastinação. Quanto mais você se critica, se chicoteia, quanto mais você não se acha suficiente, não se acha bom o bastante, mais você vai ter esse medo de fracassar e automaticamente você não vai se expor, você não vai fazer, você não vai tentar, você não vai... Meu cabelo aqui. Você não vai se jogar para a experiência, porque você vai ter medo de fracassar. Outra questão, a procrastinação. Eu tenho medo de fracassar, então eu começo a procrastinar as coisas, eu começo a deixar para depois as coisas, eu começo a evitar. Então, deixa, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu isso, depois eu aquilo. E nesse depois, você não chega a lugar nenhum. Nesse depois, você fica aí travado. Os teus sonhos passam ano, entra ano e você... São sempre os mesmos planos. Eles não evoluem. Eles não vão pra frente. Alguém aqui tem algum sonho que tá empacado aí? Que você tá só procrastinando? Alguma decisão, alguma situação que você tá só procrastinando? Eu tenho uma. Por exemplo, vou contar pra vocês. Eu tô procrastinando há quase um ano de criar um podcast pro clube. Quase um ano. Agora, quando eu fui tirar os sonhos do papel, as pessoas que iam juntar ali pra fazer, já nem tava mais afim. Ai, deixa tudo pra semana que vem e essa semana nunca chega. Ai, Edna! Nunca chega essa semana. Essa semana nunca chega. Olha aí, ó. Eu de colocar minha loja no Mercado Livre. Entra ano, sai ano, são sempre os mesmos planos. Amanhã eu faço, nunca faço. Vocês estão entendendo? Vocês estão captando a mensagem? É isso. É isso, meu povo. E o impacto disso? A pessoa nem começa, porque ela já imagina a dor do erro antes de agir, antes de botar a mão, antes de botar o pé. Eu já imagino a dor do erro. E se eu errar, gente, se eu errar, o que vai acontecer? Se eu errar, dane-se se você erra. Só vai, só se joga, só se experimenta. Se errar é aprendizado. Mais um. Outra coisa que eu notei em mim, que eu tava procrastinando, que eu tava deixando por medo de fracassar, é relacionamento. Ai, pois é, Roberta. Até você. Sim, porque eu tenho cérebro, gente. Todo mundo que tem cérebro, todo mundo que inclusive é inteligente também tem seus medos. Não pense que não. Não pense que não. E qual que é a grande sacada? Eu começar a tomar consciência desses medos. Eu começar a identificar eles um a um. Um a um. Hoje a gente vai fazer uma prática para dominar todos eles. Para a gente começar um a um trabalhando eles. Porque quando a gente enfrenta um, a gente já regula a amígdala. E aí, possivelmente, todos os outros entram em harmonia. Todos os outros são enfrentados. Sacou? E o último medo,
que eu digo que é um dos principais. Anota aí. O medo de não ser amado, o medo de não pertencer. É a nossa necessidade de aceitação social. É o medo da rejeição, é o medo de não se encaixar. E aí, se eu não me encaixar, tu imagina se eu venho aqui 21 dias trazendo conteúdo, trazendo conhecimento para esse povo e eles não gostam de mim. Tu já imaginou se eu venho aqui e vou me expor e ninguém aparece na minha live? Se você não enfrentar esse medo e se jogar para ver o que vai acontecer, você nunca vai saber o que vai acontecer. Ontem também, uma outra coisa eu falei na terapia. Eu não devia ter mandado aquela mensagem. O meu terapeuta falou, devia sim, senão eu ia morrer com a dúvida. E eu, ai, é verdade. Devia sim, devia ter mandado aquela mensagem, devia ter feito, devia. A gente precisa agir mais. Agir mais. E quando a gente age, quando a gente tem mais ações, a gente vai ficando mais corajoso. Quanto mais ações eu tenho, mais corajoso eu me torno. Tá fazendo sentido? Esse medo de não ser amado, tem um psicólogo muito antigo e que foi quem criou a pirâmide de Maslow. Já ouviu falar? A pirâmide de Maslow foi criada por Abraham Maslow. E ele diz que pertencimento é uma necessidade fundamental. A gente precisa pertencer a algo. Os sócios do Clube da Mente, eles precisam pertencer a algo. Eles pertencem ao clube. Eu pertenço a eles, eles me pertencem. A gente se pertence. E quando a gente pertence a uma comunidade, pertence a um grupo, a gente se sente seguro. Quando eu pertenço à minha família, quando eu me sinto pertencente à minha família, eu me sinto mais seguro. E quando essa necessidade de eu pertencer, ela não está satisfeita, ela gera comportamentos de conformidade e bloqueio de crescimento individual. Ou seja, eu fico conformado com a minha realidade atual. Eu fico conformado com aquilo que está acontecendo. Aí a minha pergunta para você. Para você. Você é um conformado ou você é um buscador? Quem é você? Porque talvez o teu conformismo com as coisas, de achar que é assim mesmo, é desse jeito, não faz sentido, é desse jeitinho mesmo, foi sempre assim. É porque você tá no grupo errado. É porque você ainda não pertence. Você não se sente pertencente, então as coisas na tua vida ficam estagnadas. Essa necessidade de pertencer que a gente tem. E que muitas vezes faz com que a gente trave pelo nosso pertencimento. Se na tua família todo mundo ganha R$2.000 e você quer ganhar 4, quer ganhar 10, quer ganhar 20, o teu nível de pertencimento à família vai fazer você honrar essa família, entende? E honrando essa família, você não cresce, porque se você crescer, se você ganhar mais, você não vai mais pertencer. E aí que vem a necessidade de você estar num grupo. Por quê? Porque nesse grupo tem outras pessoas que estão no nível que você quer estar. Então você se sente pertencente ao grupo, você não precisa mais pertencer ao grupo familiar neste quesito. Tem gente que até chama, outro dia eu vi no Instagram uma mulher falando sobre isso, uma psicóloga, e ela dizia que isso é uma maldição familiar. Quando a gente não consegue crescer, quando a gente não consegue prosperar, é a maldição, é a nossa herança familiar. Que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos tios nos deixaram para que a gente não cresça. Então eles estagnaram, eles pararam ali. E essa maldição tá em você. E aí você não cresce, mas na verdade não é a maldição.
É a necessidade inconsciente de pertencimento. A necessidade inconsciente de você estar ali, se manter ali. A Carla, me acha um buscador, mas às vezes isso. A gente gasta muita energia sendo um buscador, né? A gente gasta muita energia e às vezes a gente não tá disposto a gastar essa energia para buscar. Porque a gente precisa estar em movimento, precisa estar presente, consciente. Ah, isso me atrapalha. A constelação ajuda muito, é preciso permissão para prosperar. Eu não diria que é uma permissão. Eu diria que é limpar a tua mente dos conceitos que você já tem sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre sucesso. Os conceitos que você tem sobre a vida, sobre o mundo, sobre os outros. A gente vive cheio de julgamentos limitantes. A gente vive cheio de historinhas na nossa cabeça. O que você precisa é limpar essas historinhas. Limpar, limpar, limpar. E quando você limpa, ou seja, quando você se torna consciente, quando você se torna presente, e você começa a limpar essas historinhas, o mundo aqui fora, ele começa a se revelar outro para você. Quando você julga as pessoas, os eventos, as situações, você limita a realidade. E aí que tá o grande segredo. A gente vive limitando a nossa realidade. Vive limitando a nossa realidade a tão pequena, quando na verdade ela é gigante. Ela é grandiosa. Tem um livro que eu gosto muito que chama Um Curso de Milagres. Eu até tenho ele aqui, vou mostrar até ele para vocês. Se depois vocês quiserem. Ele parece uma bíblia, gente, ele é grande mesmo. Tem um dia desse livro. Esse livro ele tem 365 exercícios para a mente. E num dos exercícios que foi chocante para mim, eu parei de ler o livro depois que eu li esse exercício. Vou confessar para vocês porque eu fiquei tão chocada com o exemplo. E aquilo me impactou, eu fiquei uns dias processando aquilo. Mas ele tem um exercício que ele fala assim, ó. Pensa numa xícara. Vamos dizer que é uma xícara, que é um copo, né? Esse copo, ele tá aqui. E esse copo aqui, tô segurando ele na mão. O que acontece se eu derrubar ele? O que você responder agora é julgamento da sua mente. Porque eu não derrubei ainda o copo. Eu não sei se ele vai quebrar. Eu não sei se ele vai derrubar a água. Eu não sei. Mas o que o nosso cérebro faz para nos proteger? Ele julga. Ele julga o próximo momento. Ele julga a próxima experiência para que a gente se mantenha seguro, protegido, para que ele tenha previsibilidade do que vai acontecer e ele possa se sentir seguro. E isso ele faz para que a gente possa perpetuar a espécie, para que a gente possa se manter vivo e procriando e mantendo a espécie, a raça humana viva. Então eu julgo que o copo vai cair, vai quebrar. Mas ele ainda não caiu. Eu nem sei o que vai acontecer. Então por que eu tô julgando? Por que eu já tô dizendo que é isso que vai acontecer? Chocou você? Eu me chocou e eu fiquei pensando, nossa, eu sou uma baita de uma julgadora. Eu vivo julgando as pessoas, os eventos, o próximo momento. Preciso aprender a limpar minha mente. E a gente vai aprendendo, e vai fazendo, e vai limpando, e vai se dando conta. E daqui a pouco, as coisas na nossa vida, elas vão melhorando. A gente vai tendo mais energia para ser o buscador, para ser o experimentador, para ser o visionário. Você tá entendendo? Você tá entendendo?
Com qual medo você mais se identificou? Com o medo de não ser amado? Com o medo do desconhecido? Ou com o medo do fracasso? Quais são os medos que você se identificou mais? Eu também, Roberta, depois que você falou isso numa aula, eu nunca mais esqueci. E hoje parece natural quando eu sei que eu tô julgando. Olha só. Acordei e já tô logo cedo aqui no chacoalhão. Que bom que você tá aqui! Nossa nova sócia do Clube da Mente. Medo do fracasso, medo de não ser amada. O medo de não ser amado, ele é muito sutil. Às vezes a gente quase não consegue identificar. Quase não consegue identificar. Que bom que vocês identificaram. Parabéns. Isso é incrível, né? E se eu fracassar? E se eu errar? E se der tudo errado? O que vão falar de mim? Às vezes não é nem o medo do fracasso em si, é o medo do que os outros vão projetar em você, o que os outros vão falar de você. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É complicado. Com você aprendi a atravessar a rua. Meu povo, precisamos atravessar esse muro do medo e avançar em direção às coisas que a gente quer. Mas para isso ficar mais leve, para a gente conseguir fazer isso com mais facilidade, vamos fazer uma prática? Vocês estão prontos? Para a gente começar a enfrentar isso primeiro no nosso simulador natural, que é o nosso cérebro, para depois a gente poder levar isso para nossa vida, a gente poder levar isso para o nosso dia a dia, a gente poder avançar, né, em direção às coisas que a gente quer, com mais segurança, com mais fé, com mais tranquilidade. Vocês estão prontos? Então eu vou pedir para você sentar com a tua coluna ereta, os ombros soltos. Vou pedir para você se conectar com o aqui e agora, prestar atenção na tua respiração. Perceber se essa respiração tá rápida, você pode soltar. Aliviar o corpo, relaxar. E você pode começar inspirando e contando até 4. Você inspira aí. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 2, 3, 4. E solta o ar em 6. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6.
Inspira. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. E vai respirando lento e profundamente. Nesse instante, sinta os teus pés no chão. Percorra mentalmente as tuas pernas, os quadris, o peito, os braços, a cabeça. Relaxe cada parte agora do teu corpo com a respiração. E nesse instante, inspirando profundamente e soltando, eu vou pedir para você, apenas com os olhos da imaginação, trazer na tua mente agora algo que você teme. Seja um medo do desconhecido, ou seja um medo de fracassar, ou seja um medo de não ser amado, de não ser aceito, medo da rejeição ou de não pertencer. Traga esse medo agora na tua frente e entra dentro dele. Imagina se isso realmente acontecer com você. Enfrenta isso. Nesse momento você está enfrentando isso. Suporte. Fique aí. Veja como você pode suportar. Veja como você pode enfrentar isso. E então, liberte-se. Veja uma luz na tua frente e liberte-se. Saia dessa situação e liberte-se. Veja como você pode enfrentar isso. E lá no fundo você vê uma luz. É o teu eu futuro, que já tem tudo que você quer ter, que já enfrentou tudo que você precisa enfrentar. E esse teu eu futuro, ele vem em formato de luz, é luz, pura luz. E ele chega bem pertinho de você, e nesse instante, ele entra dentro de você. Esse eu corajoso, esse eu forte, esse eu seguro, esse eu que já está protegido. Você sente esse teu eu futuro em cada célula do teu corpo agora. E nesse momento você vê uma grande porta. E você abre essa porta. E por trás dessa porta, que é a porta dos medos, você vê tudo que você deseja alcançar. Está lá, esperando por você. Está lá, querendo você. Está lá, pronto para te receber, de braços abertos. Entre nessa porta. Viva essa experiência. Esteja aí, nos teus 100%. Se conecte. Viva os teus sonhos, os teus desejos. Mas tenha certeza de que é porque você enfrentou aquele medo, suportou a dor, suportou a vulnerabilidade, que agora você está aí. Lembre-se, a partir de hoje, o medo ele não é uma placa de pare, ele é uma placa de cuidado. Nesse instante, sentindo essas realizações, sentindo essa força, esse poder de estar aí concretizando teus sonhos, teus objetivos, eu vou pedir para você dar uma respirada bem profunda e afirmar para você mesmo: eu me amo e me aceito 100%, tudo que eu sou e tudo que eu não sou.
Eu me amo e me aceito 100%, tudo que eu sou e tudo que eu não sou. E é porque eu me amo que eu enfrento. É porque eu me amo que eu me conecto. É porque eu me amo que eu recebo o que há de melhor nessa vida. Respire profundamente. Nesse instante, sinta os teus pés, as tuas mãos, e você vai voltando para aqui e para agora. Pleno, seguro, conectado com os teus sonhos, conectado com você, conectado com a prosperidade que há de vir. Enquanto você vai voltando para aqui e agora, se você quiser deixar aqui no chat uma palavra, como você está se sentindo nesse momento, após essa prática, após essa reflexão profunda, esse enfrentamento dentro de você. Confortável, muito bom. Confiante. Você percebe que muitas vezes ali nesse simulador a gente começa a identificar os nossos medos, né? Que às vezes aquilo que a gente tinha tanto medo que acontecesse, um medo tão bobo, e ao mesmo tempo em alguns momentos a gente tem coragens absurdas. Coragens absurdas e medos tão bobos. Porque não é sobre a experiência aqui fora. É sobre o nosso pertencimento. É sobre o desconhecido. Entende? A gente é medroso e corajoso na mesma proporção. Né? Sensacional. Que bom. Que bom. Percebi que tem coisas que eu não quero mais, mas não abandono pelo medo do julgamento. Então tem que abandonar, tem que deixar aí, tem que soltar, né? Soltar, 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 soltar. Relaxar, né? Simplesmente deixar fluir. Deixar fluir. Soltar. Ontem eu também tive que, na terapia ontem eu tive que também trazer isso. Soltar, isso aqui não dá mais. Isso aqui não é eu que tô com medo de soltar. Eu tenho que soltar, deixar aí. Deixar aí o que precisa deixar aí. O novo só chega onde tem espaço. O novo só chega onde tem espaço. Vocês sabem que quando eu trabalhava no hospital regional lá em São Miguel, eu já sabia que o meu negócio já estava fluindo, né? Eu atendia depois das 6 e já estava fluindo, eu já estava tendo resultado, já estava ganhando mais trabalhando no extra, né? No meu negócio do que no salário, né? E só que eu não deixava, não soltava o osso, porque eu ia ter que soltar o meu cargo para outra pessoa. Eu estava apegada ao meu cargo de gerência. E quando eu me dei conta disso, que daí eu me acidentei, enfim, e a minha vida passou assim como um filme, assim, nos meus olhos, meu carro rodopiando e eu aqui olhando, né? E eu falei, gente, eu tô com medo de largar esse cargo, mas eu já tô feliz e realizada em outro movimento. Solta! O novo só chega onde tem espaço. E foi aí que eu fiz o movimento de soltar, e aí a história vocês ainda vão saber mais, né? Quem é a primeira vez que tá aqui comigo, mas aí que eu decidi empreender e me joguei para isso, né? Me joguei para cuidar do meu negócio, de fato. E o meu negócio teve várias fases, né? Fases onde eu só atendia individual, depois fases onde eu comecei só a dar os treinamentos presencial, fases que eu só atendia empresa, e agora essa nova fase,
né? E é uma nova fase com vários braços, inclusive. Então, enfim, tem muita coisa aí para ainda vou compartilhar com vocês aí, né, ao longo desses 21 dias. Mas hoje a gente só tá no 4º dia e eu quero te dar os parabéns por você estar aqui. E se em algum momento você falhar, em algum momento você faltar, não desista de vir no próximo dia. Venha, entregue os teus 100%, esteja aqui, sabe? Faça o teu máximo. Porque quando a gente faz o nosso máximo, a gente não abre espaço para arrependimento. Quando a gente entrega os nossos 100%, a gente não abre espaço para se arrepender. Ai, será que eu devia ter feito? Ai, eu devia ter acordado mesmo. Você só se arrepende do que você não faz. Agora, quando você faz, e você faz com os teus 100%, você não se arrepende, tá? Quero desejar para você um dia incrível, um dia maravilhoso. A nossa tarefa hoje, bora tarefa, 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 tarefa. Nossa tarefa hoje é pegar esses pensamentos que deixam a gente em energia aí de medo, que você já foi anotando, você já sabe que você tem alguns medos, né? Medo, apatia, tristeza, que fazem você sentir essas emoções, raiva. Tira um tempinho hoje, liga uma musiquinha, acende uma velinha, né? Relaxa, queima esses pensamentos, queima esses papéis, limpa da tua cabeça. É um ritual para você se limpar, se comprometer a você olhar mais para frente, olhar mais para aquilo que você quer, olhar mais para as coisas que fazem sentido para você. Tá certo? Eu deixo aqui um beijo para você e desejo que você tenha um dia incrível, um dia maravilhoso e a gente se vê aqui amanhã. Um beijo, fica com Deus, que você tenha um dia abençoado.